André, meu querido amigo, Bruno. obrigado por teres aceito o meu convite para estar. Aceitado. Esta participio, mas é sempre difícil. Os O dois. meu convite para estar aqui a falarmos um bocadinho sobre ti, especialmente, sobre cerveja artesanal portuguesa. E vou-te chatear um bocadinho, vai ter que ser sobre a passarola, porque sempre que se fala sobre Claro a que sim. passarola é tipo pessoas a chorar e pessoas Sim. a flagelarem-se, e eu percebo porquê. Mas pronto, vamos começar de facto pelo. É um prazer. Obrigado, Bruno, pelo convite. Vamos começar pelo início. E o início é como sempre, como é que tu começaste a beber cerveja? Provavelmente começaste como todos nós, não é? Beber uma Sagres, uma Superboc, coisas assim. Hum, Quando é que isso terá sido e quando é que foi, se calhar, a primeira cerveja diferente que tu bebeste e que Sim. percebeste, pá, olha, afinal o que eu andava a beber, pronto, olha, era próximo, mas não era. Sim. Opa, é engraçado que tu usaste mesmo o tempo verbal certo. É quando é que terá sido, não é? Porque, na realidade, acho que nenhum de nós, a não ser o clique, não é? O clique, acho que todos nós sabemos mais ou menos qual é que foi o clique, mas nenhum de nós sabe quando é que começou a beber a primeira cerveja um bocadinho diferente. Primeira diferente que pode ser, pá, uma Bohemia ou uma Erdinger ou qualquer coisa que não seja uma Pale Lager, não é? Claro. E isso de facto é um bocadinho difícil dizer. Pá, aquilo que eu posso dizer é que eu sempre me interessei, pá, e um bocado por causa da educação que tive e também porque acabei por viver noutros países e tive um bocado essa sorte, sempre me interessei um bocado por sabores diferentes. Eu acho que naturalmente cresceu em mim um bocado aquela vontade de, pá, se calhar vou procurar coisas diferentes, vou procurar uma cerveja diferente, vou procurar uma bebida diferente, uma comida diferente. E acho que, pá, não sei, deve ter sido, eu diria que, pá, provavelmente à volta se calhar de 2010, eu diria 2010, talvez um bocadinho antes. É que se calhar isso começou a crescer um bocadinho mais em mim. E quando eu digo crescer um bocadinho mais, pá, já tinha bebido uma data de Weissbiers e uma data de Dunkelweisens e já tinha bebido uma data de Belgian Ales e Belgian Strongs e etc. Provavelmente nos mesmos sítios em que tu bebeste, não é? Que na altura havia muito Claro, não pouco. havia muita Havia muito coisa, pouco. talvez na Medeia, No British Bar, Medeia, coisas óbvio. assim, né? Sim, opa, literalmente, e às vezes os próprios Irish pubs que tinham uma Guinness ou que tinham uma Kilkenny, eu gostava muito da Kilkenny na altura, ainda no outro dia estive a comentar com não sei com quem, que já não vi uma Kilkenny há muito tempo, nem sei se ainda existe sequer a marca, nem sei se ela ainda existe em Portugal. Depois de distribuição não sei, mas nos Irish lá fora, tipo Beamish e Kilkenny, acho que sim. Pois, ok, então ainda bem porque foi uma daquelas cervejas que bebias juntamente com a Guinness. Opa, obviamente, então, tinha um bocadinho essas experiências diferentes, com cervejas diferentes, e eu acho que eu diria que foi mais ou menos ali há sei lá, 13, 14 anos no máximo, que comecei de facto a procurar os sítios. E o procurar tornou-se um bocadinho, digamos, quase um vício, não é? De, deixa ver o que é que abriu novo, deixa-me ir àquele bar novo, a ver se aquele bar novo tem qualquer coisa diferente. Sim. Até aos supermercados, ver se eles têm alguma coisa, basta uma Deixa-me coisa ir, diferente, tipo ver uma exatamente. macro lager, mas finlandesa, uma coisa estranha. Sim, tu também fizeste esse percurso, não é? Sabes como é que é? Claro. Ir ao Jumbo, o Jumbo sempre teve umas coisas diferentes, o Auchan também sempre teve umas coisas diferentes. Sim, verdade. Obviamente, Corte Inglês, eu estou a escolher o Corte Inglês porque o Corte Inglês sempre foi um supermercado à parte, e isso foi mais tarde, e sempre foi um supermercado à parte nesse aspecto, sempre teve muito mais variedade do que os outros. E foi mais ou menos, eu diria, então, 13, 14, que isso começou de facto, eu comecei mesmo a procurar mesmo muito. E o clique, se não me engano, eu sei perfeitamente qual foi o clique, não é? Agora, estou aqui na dúvida se foi em 2011, se foi 12, por aí. Foi na Suécia, foi numa viagem de trabalho. Eu acho que já te contei esta história, mas pronto, para o pessoal, se calhar nem te lembras. Que eu não sei de nada, não, é como se eu não soubesse nada. Vou fazer perguntas que eu sei a resposta, mas por favor, é para quem nos está a ouvir, ou quem um dia nos venha a ouvir. Essa aqui é a parte interessante. Sim, portanto, na Suécia, e obviamente eu ia em trabalho e a primeira coisa que eu fiz, tal como tu provavelmente muitas vezes fizeste também, é o que é que a Suécia tem? Estocolmo, neste caso. O que é que Estocolmo tem? Estocolmo em 2012 tinha se calhar mais bares. Já tinha. Não brewpubs, talvez não, mas em termos de bares com oferta, se calhar tantos como tem Lisboa hoje, eventualmente, não sei, se calhar estou a ser um bocadinho pessimista. Mas tinhas bares com 20 ou 30 torneiras há 10 anos.
E eu, portanto, pedi uma sugestão a um barman que me deu a Titan IPA, a Titan IPA da Great Divide. Ainda por cima. À pressão. E isto foi, imagina o choque, não é? Uma IPA super lupulada. Eu não sei se alguma vez tinha havido uma IPA, se eventualmente alguma British, eventualmente, uma English IPA, eventualmente. Não se calhar ao nível das coisas da Great Divide, que eram sempre tipo... Sem dúvida, sem dúvida. Por acaso, sim, a Titan, a Yeti ainda era... sim, a Titan, peço desculpa. Sim, mas eu estava a lembrar da Yeti, que também era fabulosa. Eles de facto tinham coisas muito boas e houve uma altura que eles tinham alguma destruição, não sei como é que aquilo aparecia cá em Portugal, mas de repente, tipo, agora tentares arranjar qualquer coisa da Great Divide aqui na Europa, esquece, não vejo. Não, sim, esquece. Opa, e foi essa chapada, não é? Essa chapada duplo que eu, entretanto, já voltei a provar e, obviamente, não teve o mesmo impacto. Não sei se porque a cerveja mudou ou se... Eu mudei de certeza, não sei se a cerveja mudou. Mas aí foi o clique, estás a ver? Foi, basicamente, uma American IPA super lupulada, super tropical para mim na altura. Hoje em dia já não parece tão tropical. Já há tantos lúpulos novos e coisas novas, mesmo, mas sim, de facto, na altura aquilo era soberbo, sim. Mesmo. E foi aí que eu percebi, eu preciso ver mais coisas dessas, preciso explorar, preciso perceber o que é uma Pale Ale americana, IPAs, Double IPAs, e depois, obviamente, tudo o que veio depois disso. Mas é isso. O clique foi... E depois, quando voltaste da tua viagem da Suécia, chegas de cá a Portugal, estás novamente no limbo Sagres, Superboc e afins, como é que tu continuas a conseguir desenvolver o teu interesse por continuar a experimentar coisas diferentes? Sim. Obviamente, pronto, continuando sempre, tal como tu, um bocado à procura de bares novos que abriam, de tentar também um bocadinho evangelizar. Eu tinha um outro amigo que tinha um bar e dizia, olha, há muita coisa interessante por aí, não consegues arranjar, obviamente que não havia distribuição, por isso era muito complicado, não é? Eu acho que aí aconteceram mais ou menos duas coisas. Em primeiro lugar, comecei a usar muito o Rate Beer. E dois, usei muito o Rate Beer para trocas de cerveja. E as trocas de cerveja abriram muitos horizontes. Mas só por curiosidade, o que é que tu enviavas ao pessoal? Boémia? Pronto, isso... Por favor, estavas a fazer falcatruas ao pessoal da Suécia e da Dinamarca, amigo. Mas provavelmente aconteceu também. Possível? Mas isso aconteceu também com a altura. Estamos aqui mais ou menos a falar também no início da cerveja artesanal do Minho. Tipo Sevinas, essas coisas. Da Sovina, da Vadia. Yeah. Portanto, tínhamos ali 3 ou 4 cervejeiras portuguesas, claro. eventualmente alguma mais obscura que, entretanto, poderá ter desaparecido. Tipo Deusa, provavelmente, também é dessa altura. Sim. Deusa também era dessa, exatamente, bem lembrado. Então acabava por enviar um bocado essas cervejas. Eu não sei se também não enviava alguma boêmia à mistura, eventualmente. Assumo. Gostava de ver essas mensagens, se calhar ainda encontro essas mensagens por aí. Sabes lá o contrário, é que eles também estavam-te a enviar, não era certamente coisas da Nils Oscar só, não é? As coisas lá mais obscuras também vão lá. Sem dúvida. Nils Oscar é um bom exemplo de coisas que eu recebia. Mas foram momentos, obviamente, em termos financeiros, não compensava minimamente. O packaging tinha de ser super bem condicionado, os portes eram caríssimos. Mas no final do dia, depois... eu chegava a casa e tinha uma caixa com, kernel, com... nem sequer me estou a lembrar da Molen, na altura não havia da Molen em Portugal ainda. Estás a ver coisas que, de facto, comecei a perceber, ok, existe Mikkeller e Brewdog quando eram in. Brewdog, sim. Sabes que Mikkeller provavelmente também, sim. Daqueles primeiros... Quando eles ainda não tinham fábrica nenhuma, era tudo contract. Era tudo contract. Sim, eles faziam na The Proof Brewery. Faziam na The Proof. Estava-me aqui a tentar lembrar de alguma marca assim um bocadinho mais obscura. Mas obviamente, a tua procura sempre pelo lado da prova, nunca pelo lado da produção. Certo, tens razão. Exatamente, eu fui sempre um bocadinho mais, quero beber coisas diferentes. Mas foi também nessa altura, eu tenho a impressão que terá sido 2012, provavelmente em 2012, que eu fiz os primeiros lotes em casa. Não me consigo lembrar qual foi o meu primeiro lote. Alguma experiência, ou tiveste algum curso, alguma coisa? Porque as pessoas eram sempre as mesmas. Ou era o Fernando Gonçalves, ou era o Gonçalo Santana, e depois tiveste algum contacto com... Não fiz curso. Tive contacto, obviamente. Acho que é uma história que é relevante contar. Eu conheci o Gonçalo Santana porque descobri, provavelmente, o site da Oficina da Cerveja.
E através do site, quando fui levantar o meu equipamento, dei de caras com o Gonçalo Santana, pronto, ficámos amigos no momento. E por acaso até foi houve ali uma altura, estamos a falar de 2012, acho que bate mais ou menos certo, foi bem encaixada aí a tua pergunta da produção. Uma altura que eu comecei muito à oficina da cerveja, só para confraternizar e para provar cervejas, claro, e para partilhar cervejas. Sempre, porque o Gonçalo tinha sempre lá coisas e uma pessoa ia bem, claro que sim. Ia bem, e depois também levava as minhas cervejas que eu tinha arranjado. Então comecei a conviver um bocado ali com o Gonçalo. Também sou capaz de ter ajudado, não diria na produção em si, na altura da Santana LX. Eu não sei se a Santana LX teve algum nome antes de ser Santana LX Brewery. Pois não sei. Eu se calhar não tinha nome, eu acho que ele fazia LX. só... Será que ele fazia aquilo só para... Epá, eu lembro que ele fazia sem marca, né, para os escuteiros, para aquelas coisas. Depois acho que passou a ser Santana LX. E depois é que passou a ser LX Brewery, se bem me recordo. Posso estar aqui a falhar com Certo. Não, mas acho que sim. Acho que é isso. Ele fazia cerveja sem nome com o Vasco, se bem te recordas. E depois é que... Não me recordo. Não, não estou pronto, ele fazia tipo... Vasco, claro que sim. Vasco, sim, Barbudo, sim. Do Barboto, sim. Sim. Depois é que aquilo passou a ser um bocadinho mais pronto, oficial e acho que passou a ser Santana LX, bem me recordo. Mas pronto, sim. Um dia também falarei com o Gonçalo e podes fazer double check destes e vamos dirimir factos. esta situação, certamente. Claro. Sim. Então eu estava presente. Não cheguei a participar em nenhum Brew Day. Ajudei a encaricar, ajudei a rotular, ajudei a vender, ajudei o Santana em algumas feiras também na altura. Provavelmente também, nessa altura, também isso bate mais ou menos certo com a presença do Rob. A presença do Rob Klatschek, na altura, que também dava uma perdinha na Santana. E, portanto, foi um bocado esse o meu contacto, na altura, com a produção. Dei de caras com o Santana, comprei lá algumas coisas, comprei uns livros e fui fazer cerveja para casa, basicamente. Mas não foi algo que depois, de facto... Não, tenhas continuado em nome próprio pensar, olha, vou ser um cervejeiro e vou fazer disto a minha vida e pá, é isto que eu quero para o meu futuro. Nunca foi esse o teu propósito, pois não? Nunca foi esse o meu propósito. Em primeiro lugar, porque não tinha muitas condições. Eu vivia num apartamento muito pequeno. Apartamento, pronto, já é complicado fazer isto em apartamento. E o apartamento pequeno ainda, com uma cozinha muito pequena. Logo aí, é logo um turn-off. Mas de certa forma eu acho que também, sendo muito honesto, eu não sou um gajo particularmente que tem particularmente jeito com trabalhos manuais. E aquilo que eu noto, é engraçado, aquilo que eu noto muito é um bocado um padrão que eu encontro no pessoal que gosta mesmo, por exemplo, o Hugo da Burguesa aqui do Porto, por exemplo, é um gajo super, faz bem coisas com as mãos, estás a ver? É um gajo que trabalha bem com as mãos. Aposto que também há de ser bom carpinteiro. Poderia dar bom carpinteiro. Exato. Exato. E é um bocado um traço comum que eu encontro em pessoal que gosta de fazer homebrewing, estás a ver? É pessoal que tem jeito para trabalhos manuais, de uma forma geral. E eu honestamente não tenho muito. Não, mas é verdade isso. Pois conheço muito pessoal que tipo, depois vê uma válvula e sabe que não tem ali uma válvula à mão, mas vai buscar uma carica e da carica vai fazer uma válvula. E eu, por exemplo, para essas coisas, tipo, zero. E não é só zero, eu não tenho mesmo interesse. Tenho imensa pena de não ter apetência para essa parte da vida, mas não, portanto, olha, é como tu, fica sempre ao lado da bebedeira. Sim. E é isso, e acabei por não fazer muitos lotes em casa, fiz poucos lotes em casa. Pronto, antes de passarmos, já meteste aí um bocadinho o Rob será de facto uma figura importante depois mais à frente, mas a primeira não sei se terá sido a primeira, sinceramente, mas uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de ti foi uma notícia qualquer, peço desculpa, já não me recordo bem o jornal, teria sido o DN ou JN, em que uma pessoa tinha bebido a loucura, tipo 1000 cervejas, né? Acho que era 1000. Hoje no Antep há pessoas com 800 milhões, mas 800 milhões, mas pelo menos bebem 700 por dia. Mas tipo, 1000 cervejas no português e uma fotografia, porra, mas eu conheço quase toda a gente e eu bebo tanto e é caramelo. Comecei a trocar umas impressões lá no fórum antigo, coisa. Pronto, depois um dia, de facto, acabei de conhecer. Sim. Tu tinhas esse objetivo, era apenas um gosto pessoal, obviamente, como era comigo e com muitas outras pessoas, certamente, beber cerveja, mas tu depois acabaste de ficar muito ligado também ao próprio Rate Beer. Sim. Como é que apareceu essa ligação? Como é que apareceu esse teu gosto por
não é só por beber cerveja, é por beber cerveja e descrevê-la. E dizer que eu bebi e que notei isto e aconselho ou não aconselho. Como é que apareceu depois esta parte da tua vida cervejeira? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque uma coisa é tipo, é um gajo beber cerveja e provar cerveja e apreciar a cerveja, outra coisa é que queremos escrever sobre ela, não é? E que dá muito trabalho, as pessoas às vezes exige muito de ti. E deu-me muito trabalho. Tu podes estar muito descontraído a ver uma cerveja e é boa, é má, ponto final, e arrumas e vais embora. Mas não, tens de estar a pensar na cerveja e tentar tentar exprimir aquela cerveja em texto. É muito complicado. Sim, mesmo. Eu acho que na altura, sinceramente, eu acho que foi um bocadinho a pancada do registro, sabes? Eu queria registar as cervejas que via. E na altura não havia Untappd, e havia Rate Beer, e o Rate Beer obrigava-te a escrever. E eu comecei... Só e ganhar badges, claro. Certo. E eu comecei a escrever por aí. Um bocado a pancada do registro, sabes? Um bocado aquela pancada do Rate Beer tinha uma coisa engraçada, que era, ele escrevia-te aquilo por... dizia-te que país é que beste, que país é que não beste, que regiões... nessa parte eu até acho que o Rate Beer acaba por ser um bocadinho a concepto. Que regiões de certos países, alguns países tinham as regiões discriminadas, que regiões de certo país é que tu bebeste, que é que não bebeste. E ainda por acaso, curiosamente, ainda ontem fui lá, já não ia há meses, e há uma região na Alemanha que ainda não quer dizer, ainda não, se calhar entretanto já vi, não sei, porque eu deixei de registrar. E não registaste, claro. Mas é isso, sabes? Era um bocado essa pancada do registar e ter essa... E usava o Rate Beer um bocado como, olha, ainda não vi este estilo, deixa-me provar este Sati. Ou deixa-me ir provar esta região qualquer. Era um bom sítio para arranjar os contactos para fazer as tuas trocas. E depois fazia as tais trocas também lá, sim. Foi um bocadinho por aí. Os Omper e esse pessoal que tinha, um gajo olhava para ele e tinham 30 e tal mil cervejas, né? Mas os gajos escreviam... O Papso... Olha, cheguei a trocar coisas com o Papso, diretor de marketing da Amager, e ele enviava-me uma caixa com 30 Amagers, coisas inacreditáveis, tipo, há 10 anos, uma coisa mesmo completamente fora de série. E eu enviava-lhe, o gajo aquilo, se calhar ele tirava aquilo do budget de marketing da Amager e enviava. Pois, claro. E eu mandava-lhe umas boémias para ti, boémias boas. E então chegaste às 1000 cervejas no Rate Beer. Sim. E posso contar a história por trás da notícia, que por acaso está relacionado com essa questão das 1000 cervejas. Foi uma notícia do Público. A história por trás disso foi... Okay. Igual. A história por trás disso foi... Eu mandei um e-mail ao Público, já não me lembro que e-mail, se calhar ainda encontrei esse e-mail, a dizer que queria escrever para o Público sobre cerveja. E eles responderam com... Né? Nem sequer ver. Tu dispunhas-te, claro. Nem sequer, exatamente. Porque eu já o estava a fazer, de certa forma. Claro. Obviamente, é um bocadinho diferente escreveres. Aliás, tu sabes, não é? Já escreveste. Escreveres para jornal do que escreveres para ti no Rate Beer, em que podes escrever 3 linhas, não precisas te preocupar com... Quase que não precisas te preocupar com sintaxe sequer. Claro. Mas pronto, foi essa a minha abordagem. Pessoal, o meu nome é isto, já provei X cervejas e tal, gostava de escrever para vocês. E a resposta deles foi, por acaso responderam-me que pela minha experiência, alguém em algum jornal responder-te a algum e-mail tu sabes, não é muito fácil. É uma grande conquista. E responderam-me dizer, não, tu tens aí um percurso super interessante, queremos te entrevistar. E eu fiquei a pensar, o que é que eu tenho para dizer? Eu não tenho nada para dizer. Eu fui um gajo que viu 1000 cervejas diferentes, que se calhar na altura, de facto, como tu dizes, não era completamente fora do normal para o público comum. Sim. Não é? Até porque nem tinhas essa oferta, não é? Se calhar o pessoal nem sabia que havia 1000 cervejas no mundo, estás a ver? E havia se calhar 100.000 ou mais. Mas foi um bocado isso. E acabei por aceitar aquela entrevista e fiz aquela entrevista e apresentaram-me como o maior provador e não sei o quê. Mas uma coisa que eu nunca vendi e nunca quis. Eu nunca quis estar... Mas obviamente, conhecendo sei que não. Querer ser o maior aí é um bocado... Enfim. Mas pronto, eu acho que é daquelas coisas que só...
independentemente do conteúdo que tu pudesses, como tu dizes, não ter nada para dizer, que não é verdade, obviamente, mas só teres alguém num jornal, um jornal de distribuição nacional, a dizer: olha, meus amigos, existem pelo menos 1000 cervejas no mundo que vocês podem beber, experimentem. Só isso é Sim. importante. Alertar as pessoas, vocês julgam ou dizem-vos que só existem duas cervejas no mundo. Olhem que não é verdade. Só isso é um statement muito importante, não é? Sim, Pois gosto da se tua pensarmos forma hoje em dia. construtiva de olhar para isso. É verdade, mas é verdade. Tu depois Parti pedra. assististe, obviamente, sempre tiveste de facto muito ligado ao Rate Beer, porque era aí que tu fazias as tuas avaliações. Aliás, eu também comecei por fazer no Rate Beer, mas depois também desisti, depois também comecei no Mantep, também desisti, porque não, gosto mais do meu Excelzinho, lá colocando as minhas coisas. Não tem muito a ver de facto contigo, nem com a marca depois tu estiveste associado, mas como é que tu viste depois, já agora, aproveitando o teu know-how e a tua sabedoria sobre esta matéria, o crescimento do Untapped e a ultrapassagem que fez pela direita, na verdade, ao Rate Beer? Era inevitável. O Rate Beer de facto é tipo um bocadinho como as máquinas tipo a ZAC, fazia as Kodak, que não perceberam que iam ser ultrapassadas pelos smartphones e por as máquinas digitais. O que é que achas que aconteceu ali? Opa, é uma boa pergunta e, aliás, do ponto de vista tecnológico, não é, que é a minha área, também pode ser engraçado. Do ponto de vista de produto propriamente dito e de aplicação propriamente dito, o Untapped é muito mais prático que o Rate Beer. E além de ser muito mais prático, é muito mais simples. Tu não precisas de escrever, na realidade. Nem precisas dar nota. Eu não sei se antigamente não eras... a parte negativa dele também, não é? Não eras... Sim, e a parte positiva e a parte negativa. Sim, mas isso permitiu-lhes basicamente converter uma data pessoal que se calhar antigamente não faria aquilo num Rate Beer, estás a ver? Obviamente que há muito mais consumidores de cerveja nacional agora do que havia também, mas mesmo que o Rate Beer, aliás, na altura, é engraçado, na altura em que o Untapped começou a ultrapassar, o Rate Beer foi comprado, como tu sabes. E foi nessa altura uma certa polémica, também... foi comprado por uma marca grande. Sim. E é engraçado que foi nessa altura também que eles lançaram a sua aplicação de telemóvel. Está cheio de problemas, muito difícil de usar. Mais uma vez, o Untapped acabou por ganhar essa corrida porque era muito mais simples. E apanhou um bocado esta coisa dos badges também. Que eu não... Os Pokémons, sim. Apanhou um bocado a questão dos Pokémons. Eu uso o Untapped, não dou nota. Tenho algumas notas no Untapped, foi as coisas que eu passei do Retiro para o Untapped na altura. Mas eu gosto de ir lá. Mas literalmente eu não olho para os meus números. Eu estou simplesmente a ver, olha, será que já vi esta Double IPA? É um registro. Pode ser. É um registrozinho e eu uso porque é muito mais... Acabei por também eu próprio me converter porque é mais user-friendly, né? Claro. Muito mais fácil e muito mais rápido. E acabei por só começar a escrever sobre cerveja em competições. Não é? Não sei se tu também estás a fazer o mesmo, mas... eu faço breves notas, mas de coisas mesmo muito simples na minha base de dados. Continuas a fazer? Okay. Não, mas é mesmo muito curto. Não era aquelas coisas de facto que eram lençol. Não, é mesmo uma coisa muito curta, só para ter uma percepção. Apanhei aqui uma acidez que não era expectável, ou noto um bocadinho de fumado que não seria também expectável, ou até coisas só para ficar com uma percepção muito rápida, ou da marca, ou dos lúpulos que eu estou a utilizar, coisas assim, mas sim, minimalista, de facto, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos quando vamos a um concurso, claro. Porque, antigamente, é o que tu dizes, nós tínhamos uma cerveja nova, pronto, tu vinhas 20 amargas, mas não era assim tão fácil, pronto, isso tinhas tempo para te dedicar a escrever e olhar para uma cerveja. Hoje em dia, em venda de cerveja, tens ali 5 ou 6 que podes abrir e experimentar, é completamente diferente. Sim. Não dá eu acho que é isso, foi bem apanhado também da outra parte, que é, de facto, antigamente, uma Imperial Stout da Amager ou da Mikkel, era o que fosse, ou da Toll, né? Que a Toll também foi uma das primeiras marcas importadas da Nogna? Eu não sei dizer. Ou da Nog, sim, também não sei dizer, mas sim, essas Imperial Stouts, aquilo era um acontecimento. Quando o Rui Matias da Cerveteca começou a importar Toll e outras coisas, a biblioteca, etc. E o Tobias vem cá, por exemplo, apresentar. E o Tobias vem cá e fizemos um jantar com pairing, não sei o quê. Aquilo era mesmo, tipo, tu paravas e bebias aquela cerveja e tinhas tempo a apreciar a cerveja e tempo para escrever sobre a cerveja.
Hoje em dia é muito mais, está muito mais difundido e já deixa de ser um acontecimento, tipo uma Imperial Stout. Hoje em dia, eu nem sequer estou no centro do Porto e ando 100 metros e tenho ali a Michelar à pressão, ali atrás, estás a ver? Exato. E estou para aí a 20 minutos a pé do Catraio. E consigo encontrar Imperial Stout, consigo encontrar Double IPAs a 100 metros de mim. Sim, não, e depois vais estar a escrever o lençol, estás no Catraio. Espera aí, peço desculpa. Eu já bebo a próxima, mas agora tenho 20 minutos aqui que... Sim. Eu acho que isso também é engraçado. Tornou-se menos, a cerveja tornou-se menos uma coisa egoísta, mas no bom sentido da palavra, não é? No sentido de estou aqui focado neste momento, aqui só para mim, e estou a escrever, e tornou-se um bocadinho mais, pá, vou ver esta com estas pessoas e vou dizer se é boa ou se é má, pensar minimamente nela, mas não vou desenvolver muito. Claro, mas pronto, não percas o teu treino, porque estás convidado para ser juiz no perco, aliás, concurso nacional. Estou a ver, pá, uma parte que é importante. Tá bom. Eu conheci esta cerveja, e fazer a ligação aqui também, já agora mandar um abraço ao Rui Matias. Eu conheci esta cerveja na Cerveteca. Lá está, ele importou o Rogue também, provavelmente a primeira pessoa a importar o Rogue em Portugal. E na altura nem sei quem é que importava coisas americanas, eu acho que se calhar ninguém, ou muito pouca gente. Na altura não, acho que também não. Posso estar a ser injusto, mas acho que não me recordo. Sim, e eu nunca fui um apreciador, pá, nunca adorei o Rogue. Eles têm boas cervejas, obviamente, mas nunca foi a minha cerveja. Eu gosto muito dessa Hazelnut, mas pronto, gosto muito. É isso mesmo, e eu acabei por comprá-la, comprei há 2 ou 3 dias. Pá, tem sim uma nuttiness, uma fantástico. Coisa tão marcada que é uma coisa... Sim. Está fabulosa. Sim. Voltando um bocadinho atrás, não, à frente, ou ali pelo meio, cruzaste com o Rob na LX. De cruzaste com o Rob, como é que surgiu a ideia de criar algo em conjunto? Sim. Eu cruzei-me com o Rob então nessas sessões que eu às vezes, nas quais às vezes participava lá com o Santana, nós partilhávamos cervejas, cada um com as suas, não é? O Rob também tinha acesso a algumas coisas, não é? Porque a mulher trabalhava para a embaixada, para o consulado. Da Austrália, não é? Tinha uma facilidade em comunicar com expats que tinham cerveja. O Santana também comunicava com muita gente, também tinha cerveja, enfim. Aquilo gerava-se ali uma bela comunidade. Gerava-se uma bela comunidade. Cheirava álcool a 1 quilómetro. Sim. Estamos a falar ali em 2000, portanto, eu na altura, o Rob basicamente era cervejeiro da Santana, oficialmente, penso eu. Depois confirmas isto com o Santana. Mas eu penso que sim, que era ele e o Santana que faziam os lotes de cerveja, que eu também ajudei a vender nas feiras que havia, no Príncipe Real, e etc. Aquelas feiras que havia às vezes de produtos e de artesanato, etc. E houve ali uma altura em finais de 2013, inícios de 2014, já estamos aqui a falar em início de 2014, em que o Rob acabou por sair da Santana. Eu na altura já tinha alguma relação com ele. Começámos a falar, íamos beber uns copos e tal, e ele perguntou, olha, tu bebes muita cerveja, percebes de prova, eu percebo de fabrico, o que é que achas de fazermos uma marca? Eu achei uma ideia incrível. Claro. Eu gostava muito das cervejas que ele fazia na altura na Santana. Eram mesmo muito boas. E era o perfil, aquele perfil aquele perfil de cerveja que basicamente me surpreendeu quando eu fui à Suécia, não é? Tipo, era as IPAs, era uma Red Ale super bem feita. Lembro-me de uma Pale Ale. Lembro-me deste estilo, ou seja, não era, não descurando que há boas coisas por aí, mas não era tipo Pilsner, Stout e Weissbier, que era o que havia na altura em termos de cerveja artesanal de Portugal. Eu achei incrível, adorava as cervejas do gajo, adorei a ideia e fomos para a frente. E na realidade foi mais ou menos rápido, porque pronto, ele é anglo-saxónico, não é? E nós somos portugueses, funcionamos a um ritmo um bocadinho diferente, mas ele era pushy para bem. Claro. E basicamente no verão de 2014 lançámos a Passarola. De onde é que veio o nome Passarola? Olha, incrível dizer isso, foi a ideia do Rob.
Foi a ideia do Rob. Eu estava de férias, olha, na altura em que saiu o artigo, na realidade, em que saiu o artigo do Público, eu estava de férias e estávamos a trocar mensagens e a fazer um bocado de brainstorming por mensagem com o outro. E estávamos um bocado à procura de um símbolo português que fosse assim uma coisa um bocadinho extravagante, um bocadinho fora da caixa. Que era um bocadinho por aí que nós queríamos ir com as nossas cervejas também, não é? Então fomos um bocadinho... posso dizer que pensámos em lobotomia por causa do Egas Muniz, pensámos em coisas, sei lá, nem me lembro muito mais que é pena já não ter essas mensagens, mas provavelmente passou-nos pela frente uma data de, sei lá, personagens históricas barra... Tipos gestantes, eu percebo, uma coisa assim, coisas marcantes da história portuguesa. Invenções, médicos, Egas Muniz, etc. Vem-nos isso tudo à baila. E depois surgiu a questão da passarola, que eu não conhecia, confesso a minha ignorância, eu não conhecia a passarola. O Rob disse, olha, descobri isto, o que é que tu achas? Pá, eu fui googlar aquilo, achei aquilo espetacular. Um objeto voador que ninguém sabe muito bem. Quando não havia, ninguém sabe muito bem se existiu realmente, não é? Mas acredita-se que sim. Referência também ao Saramago, não é? O Saramago também fala da passarola no Memorial do Convento. A maior parte das pessoas conhece a passarola do Memorial do Convento. Pensa que é uma criação do Saramago e não do padre... E não, tiveram sorte, a marca não estava registada? Tivemos sorte, a marca não estava registada, a empresa também não, e criámos a Passarola Limitada e criámos a marca Passarola e registámos a marca. E avançámos a partir daí. Pá, não tínhamos fábrica, não sei se queres que eu vá por aí. Pode ser, amigo. Força. Isto é para te ouvir. Sim. Eu posso ir lançando só umas achas que é para também saber algumas coisas que tenho curiosidade. Sim. Entretanto, não tínhamos fábrica, não é? Como tu sabes. Então a solução foi, vamos fazer isto como faz o Mikkeller, não é? Como faz o Mikkel e como fazem algumas outras. Se não me engano, não sei se a Tool, não me lembro. Sim, era na altura. Sim, claro. Sim. E outros suecos, Omnipolo provavelmente também. E pensámos, bora fazer como os gajos, bora fazer contract brewing e vamos procurar aí fábricas de cervejeiros aí portugueses que estejam a fazer coisas interessantes e nós vamos lá fazer o nosso lote. E demos numa conjunção de fatores e de também... depois temos analisado um bocadinho o mercado e na realidade não havia muitas fábricas na altura. Não havia fábricas nem muitos a fazer contract. Certo, mas por acaso optámos por uma pessoa que já fazia contract, se não me engano. Eu acho que o Gonçalo já fazia, que é o Gonçalo Faustino da Maldita. Eu acho que ele fazia a Medieval, se não me engano. Lembras-te daquela cerveja da Aveiro? Sim. Ele fazia também 2 ou 3 cervejas lá para um hostel que havia em Aveiro também. Sim, o Gonçalo sempre fez alguma coisa, acho que sim. Sim. E então, foi um bocado uma escolha natural por aí. As cervejas dele eram boas cervejas, continuam boas. E ele fazia contract, então pensámos, alguém que já faz contract também não vai ter problemas nenhum em fazer contract para nós. E tivemos muita abertura da parte dele, sempre espetacular. O Rob ia fazer os lotes de cerveja mesmo, ao contrário do Mikkel. O Mikkel é se calhar que não vai arriscar. Agora vai ter. O problema do contract é esse. Há 2 modelos que são um bocadinho antagónicos, não é? Há um que tu mandas uma receita apenas e olha, a instalação é vossa, façam isso e vejam se sai mais ou menos com os escritores que eu os enviei. E há uma outra solução que é, não, vens cá e tu fazes, eu estou aqui a ajudar-te porque eu conheço bem o equipamento e para abrir uma válvula, fechar uma válvula, mas tu é que fazes e dá-te confiança. Isso acho que é o melhor modelo para mim, claro, não é? Sim. Então, e a vossa primeira cerveja foi a Passarola IPA, foi mesmo a primeira cerveja. Não esquecer também que o Gonçalo era, se calhar ainda é, não tenho lidado muito com ele dessa forma. Estive com ele há 2 ou 3 dias, mas não tenho lidado com ele na fábrica. Uma pessoa super preocupada com o processo, super picuinhas no bom sentido. Nós, em nenhum lote que fizemos na Maldita, nenhum lote saiu ao lado. Ao lado, nem sequer ao lado, tipo com off-flavors, sequer. Obviamente. Pode ter, obviamente, que havia qualquer coisa, mas os lotes seriam todos impecáveis. Zero contaminações, sempre tudo super bem cuidado. O material, a matéria-prima sempre toda fresca, tudo espetacular.
E foi a Passarola IPA, a nossa primeira cerveja. Como é que quando lançaram o Passarola IPA, vocês, quando a bebeste, e lá está, tu tiveste um choque no sentido positivo, quando estiveste em Estocolmo, Sim. tu quando bebeste aquela cerveja acabadinha de sair do fermentador ou acabadinha mal engarrafada, abrir logo aquilo e tu percebeste que aquilo era algo ou estavam ainda numa ótica de vamos a ver como é que isto corre? Opa, eu percebi que aquilo me enchia as medidas, estás a ver? Eu percebi que aquilo era aquilo que nós queríamos. Tanto o Rob como eu, pá, é esta IPA que nós queremos, vamos em frente. Mas não fazíamos a menor ideia, se as pessoas iam gostar ou não. Aquilo que nós sabíamos, e por isso é que também escolhemos uma IPA como primeira cerveja, é que o lúpulo, não havia cervejas lupuladas em Portugal. E o lúpulo, se me converteu a mim, o Rob é de outra geração, portanto, ele se calhar, e aliás, nascido e criado na Austrália, portanto, obviamente, uma cultura diferente. Claro. Mas o lúpulo, se me converteu a mim, o meu raciocínio na altura foi, isto vai converter outras pessoas de certeza, se estiver bem feito. Infelizmente correu otimamente. Que sentimento é que hoje tens relativamente à vossa IPA? Como tu sabes, ainda hoje estou a fazer uma pequena rúbrica de recordar marcas existentes e inexistentes e aproveitei para recordar a Passarola e aproveitar de anunciar aqui e falar contigo e houve pronto um choro coletivo existe hoje em dia, pronto, esteve lá uma pessoa que de facto já bebeu certamente imensas coisas e está muito dentro do mercado, como o Otávio, por exemplo, disse, ele está lá taxativo a dizer, é a melhor IPA, pelo menos na minha memória, e eu não sei se não será a melhor IPA portuguesa, mas se não for, é uma IPA que eu falo sempre, IPA não, peço desculpa, é uma cerveja que eu falo sempre, e mesmo da própria Xindogu e da DOS. Que sentimento é que hoje te fica relativamente à IPA? É nostalgia? É prazer por teres feito e participado do projeto? É gozo? Qual é o sentimento que 8 anos ou 9 ou depois de terem criado a cerveja e ser algo que é de facto marcante e vai ficar de facto para sempre na memória, pelo menos esta geração que apanhou aqui os anos 10 e a criação, digamos, deste mercado, a Passarola IPA. Que sentimento é que hoje te assola? Opa, na realidade muitos diferentes. É verdade, tenho alguma nostalgia e digo isto a muita gente que me pergunta, sobretudo nos festivais, né? Toda a gente pergunta, então, o próximo lote, quando é que é? E temos saudades e não sei o quê. Gosto de sentir esse carinho, é muito bom. Esse também de certa forma, uma prova de que o trabalho foi bem feito na altura. Essas mensagens do Otávio, já tive a oportunidade, o Otávio já teve a oportunidade de me dizer isso pessoalmente e outras pessoas, tu já tiveste, o David, o Catrai, tanta gente já me disse isso. Dá-me um prazer imenso ouvir isso e espero continuar a ouvir isso, porque isso é sempre bom para me inchar o ego, digamos assim. Não sei, tenho sensação de dever cumprido, estás a ver? E fizemos aquilo que tínhamos a fazer e foi bem feito e pelo feedback das pessoas, ótimo. Tenho alguma nostalgia não é nostalgia, tenho alguma saudade, digamos assim, de fazer cerveja e de sentir aquela paixão pela cerveja e de ver as pessoas. Eu lembro-me perfeitamente de 2 ou 3 pessoas, o Juliano, o Ribente, etc., na nossa primeira feira em Cascais. Não sei se não foste também à primeira feira em Cascais. Não, tu acho que tu provaste, foste também provaste lá ou provaste na Cerveteca logo a seguir? Eu não sei se... não me recordo, peço desculpa. Mas eu não lá primeiro em Cascais fui. Que eu lembro que estava lá o Bento, tinha uma riquinha também. Sim, eu não sei se tu provaste lá na Cerveteca, também foi logo tipo no dia a seguir, mas não importa, isto para dizer o quê? Aquele ar de felicidade e de surpresa das pessoas quando beberam aquela cerveja, é uma cena que me vai ficar sempre gravada na memória. Ainda hoje estou a ver esse pessoal. E se calhar muitos outros de quem não me lembro, peço já desculpa logo à partida. É isso, tenho muitos sentimentos sentimentos diferentes ligados a todos esses momentos de produção e de conversação com as pessoas e de satisfação. Mas nenhum é de tristeza. Tenho alguma nostalgia e alguma saudade, mas não estou triste
Não estou triste Claro. pelo projeto ter... Pois, eu só tenho coisas boas a dizer acerca das memórias que a Passarola IPA me deixou. Sim, Só sim. posso ter coisas boas a dizer. E de facto é um sentimento estranho porque em tudo, não é? Tu vês remakes de tudo, vês remakes em bandas que passado 20 anos voltam a juntar e lançam um álbum, Sim. ou filmes que vão fazer o Rocky oitavo. E eu penso, olha, se agora eles juntassem novamente e houvesse novamente a Passarola e será que seria a mesma coisa? Será que lá está, tu dizes, o mercado evoluiu tanto? Não sei se não prefiro ficar com aquela ideia daquela altura, não sei, mas o certo é que é uma marca que ficou, que marcou, passa a redundância, e parabéns a vocês por isso. Mas para além da Passarola, que é o da IPA, peço desculpa, que era de facto o vosso porta-estandarte, houve uma altura que parecia que vocês não conseguiam errar, que era aquelas coisas tipo irritantes, tinha um gajo, tipo um concorrente, fogo, pá, mas a gente esforça-se tanto que estes gajos, pá, andam aqui só a babricar aqui em festivais e não erram, e não erravam, não é? Não erravas com a DOS, o café era do Guatemala, não era? Certo. Com a Adran, com a Shindogu, pá, não errava, Blind, vocês não dava para enganar, meu. Sim, Qual era a sim. combinação? Opa, acho que havia várias coisas. Bem, em primeiro lugar, o conhecimento do Rob. O Rob tinha mesmo muito conhecimento. Quando o Rob começou a Passarola, ele já tinha anos e anos e anos de homebrewing em cima. E obviamente que isso pode não significar nada, mas eu acho que há tantos anos a batalhar e como tu sabes, nas culturas anglo-saxónicas também há muito esta cultura do homebrewing e da partilha do homebrewing, e tu ofereces cervejas ao vizinho e alguém vai lá fazer um barbecue e toda a gente bebe as suas cervejas. Enfim, há essa experiência do Rob, acho que foi super importante. E o facto como há bocado dissemos, do Rob estar presente, eu também tive algumas vezes, mas o Rob obviamente teve em praticamente todos os lotes na vida da Passarola presente. O facto de ele estar presente e de também termos tido ótimos parceiros connosco. E quando eu digo parceiros, pronto, em primeiro lugar o Gonçalo, da Maldita, foram os nossos primeiros lotes, pá, e saíram incríveis. Não descurando os outros sítios onde nós fizemos, Foram onde eu também? acho que fizemos no Pedro Sousa. Portanto, por ordem foi isto, foi Maldita, Pedro Sousa, Oitava Colina, e na altura da Oitava Colina também chegámos a fazer 1 ou 2 lotes na Musa, acho que foi 2 lotes na Musa, não descurando o Pedro Sousa e a Musa, a quem mandou um abraço. Os nossos melhores lotes foram na Maldita e foram na Oitava Colina, e para mim esses foram os melhores lotes da Shindoku foram na Oitava Colina, os melhores da Iron foram na Oitava Colina. Os melhores lotes da IPA, a tradicional, obviamente, foi lá em cima, cá em cima, foi com o Gonçalo da Maldita. Sim. Enfim, foi isto. Foi uma combinação de conhecimento do Rob com mão dele mesmo, física, e com as pessoas certas nas fábricas e as fábricas certas. Sim. Por acaso tenho aqui umas garrafas só para a nostalgia. Não é o primeiro lote. Ai, meu Deus. Não é o primeiro lote, mas isto Saudades. feito... E depois a imagem, uma imagem tipo, hoje em dia, estás a ver as latas, são todas com essa imagem tão clássica, tão assim, mas está na memória, meu. Essa lettering assim grande, tipo, conhecias logo, é? Sim, validade 2016, esta aqui. O Major Collision também, esta feita na Oitava, não é? Ainda na altura, ainda com transcrição fonética, estes foram os primeiros lotes. Validade era uma grande cerveja. Lá está, vocês na altura não falhavam. Sim, e uma brincadeira que depois também acabei por fazer, já sem o Rob. Não sei se lembras disto, do Quarto Escuro. Sim, do Quarto Escuro. Claro. Foi uma colaboração entre a Aroeira, a Belina e a Passarola. Isto foi o Pedro Lima também há de se lembrar. Já viste 3 marcas que já não existem. Quer dizer, a Aroeira, sim, pode-se dizer que já não, né? Belina, Passarola e a Aroeira já... É verdade. Portanto, essa aí, quer dizer, são todas extremamente válidas, guarda, que isso daqui a alguns anos dá muito dinheiro. Já vale hoje em dia, portanto.
Mas já agora, em defesa, só para terminar a questão da qualidade, em defesa, eu não preciso defender mais a oitava colina, toda a gente sabe, conhece a qualidade da oitava colina, mas só para reforçar, eu não consigo lembrar quantos lotes, mas os últimos lotes da Passarola foram feitos na oitava e na Musa. O Rob já cá não estava. Inclusive a dós de café. A parte do lote do dós de café, a única parte onde de facto houve mão foi na parte do café. Eu provei vários cafés, escolhi o café certo e fui buscar o café ao sítio certo. Discuti isto com as pessoas que precisam de café na altura, isto foi há uns anos atrás, e fui entregar o café à oitava colina. Foi basicamente isso. E provei a cerveja. Mas sim, mas ali esse lote, o último lote que veio a seguir, que foi a dose normal e a dose envelhecida em Carcavelos, já foi sem o Rob também. Eu diria que a última Shinobu também foi sem o Rob. E foi em que ano, André? Eu devia ter feito o trabalho de casa. Foi 2017. 17? É, não é? Esse modelo de negócio, vocês chegaram a aventar a possibilidade de ser um modelo de negócio, ou seja, o Rob não estando cá, mas basicamente idealizando algumas receitas e com a tua experiência também em prova e podendo continuar a fazer contracts. E tu estavas lá a controlar, a beber, perceber se aquilo estava dentro dos parâmetros que vocês exigiam ou não. Isso chegou a ser um modelo de negócio pensado para vocês, ou com a saída do Rob, Portugal não fazia sentido? Sim, nós pensámos um bocadinho em várias formas de conseguir, de tentar prolongar o negócio. Se calhar também é importante dizer que ali mais ou menos um ano depois do início da Passarola, tivemos a entrada de mais um sócio, portanto, o Pierce, tu conheces o Pierce, que era mais hands-on, mas mais no sentido de ajudar em contactos, a carregar caixas, ajudar na distribuição, ajudar por aí. Os três andávamos um bocado a pensar como é que podíamos prolongar. Pensámos em várias formas, pensámos em, sei lá, a pagar uma FII a um cervejeiro para o cervejeiro nos fazer as cervejas, pensámos em ter a nossa fábrica, pensámos em ter o nosso brewpub, pensámos em muita coisa. Eu acho que faltou sempre, como tu sabes, eu sou engenheiro informático, né? Tenho uma profissão fora da indústria, e faltou sempre faltou sempre tempo para todos os efeitos, porque na realidade a engenharia informática era o meu full time. Claro. E eu nunca vi. Tinhas que abdicar completamente e dizer, é isto que eu vou fazer, não é? Em alguma forma, em alguma altura ia ter que o fazer. E eu nunca consegui ver um momento em que, não, vou deixar de fazer informática e vou passar a ter só um negócio de cerveja. Nunca consegui ver isso. Um bocado pela segurança, possivelmente. A informática traz muito mais segurança. Já falamos várias pessoas já fizemos estas conversas, já aconteceu esta situação do porquê. Por exemplo, temos aqui um exemplo paradigmático que também me manda um abraço às duas famílias, uma da Saudade e outra da Dois Covos, mas basicamente eles estavam a começar ao mesmo tempo e começavam a fazer lotes em comum, pequenos lotes, experiência e coisa, e a Saudade ainda continua. Mando um abraço aqui para o meu amigo João. Continua uma pequena produção, ainda ele continua com a sua profissão, e a Dois Corvos está no patamar em que nós sabemos, e o João estava mesmo a dizer isso, eu tenho a minha profissão e aquilo corre bem, e eu meto dinheiro em casa e coisas, dar o passo para algo que eu nunca sabia como é que iria correr, é sempre difícil. Eventualmente a situação também acontece contigo e acontece com muitas pessoas, porque nós temos sempre dúvidas em até que ponto é que o mercado da cerveja nacional pode sustentar completamente uma casa, uma família, o que quer que seja, não é? Sim. Há outros exemplos assim, há exemplos incríveis. O Hugo e a Liliana da Burguesa. A Burguesa foi das cervejas que mais melhorou em qualidade. Das cervejas pequenas, que mais melhorou em qualidade nos últimos 3, 4 anos. 3 anos, talvez. Tem sido um aumento brutal. E eu bebi Burguesa, já tive a oportunidade de dizer isto ao Hugo, no início dos inícios que estavam muito mais.
muito, muito mais. Mas estamos a falar há 8 anos. É assim, o Hugo não leva a mal porque ela tem uma pessoa e sabe que a gente gosta dele e da Liliana e do projeto deles, portanto, sem problema. De facto, eu vi burguesas péssimas, não é mal que digo. E acho que neste momento é um dos melhores projetos nacionais em termos de cerveja. Portanto, é incrível. Ele não está a falhar. Eles não estão a falhar um lote. Só lhes posso dar parabéns. E é um bom exemplo de um caso em que ambos têm uma profissão e ambos continuam a fazer cerveja. Eu assumo ao fim de semana e com uma qualidade inacreditável e com alguma distribuição também. Enfim, provavelmente nunca falei com ele sobre números, mas provavelmente o suficiente para lhe pagar a despesa e um bocadinho mais, não é? Claro. Espero bem que sim. Mas é um verdadeiro, eu dou muitas vezes este exemplo, é um verdadeiro apaixonado. É a pessoa que está há mais tempo no mercado a não fazer isto como profissão. Sim. Possivelmente, estou a dizer isto ao calhas, mas se calhar é mesmo verdade. E agora o status quo da Passarola mantém-se, então. Estás com a tua profissão, o Rob está na sua atividade, a Peters também está a criar lúpulo. Exatamente. Sim, é por aí. Está no mesmo. Sim, muita gente me pergunta e muita gente me pede para fazer. Há cervejeiros que me dizem, bora fazer um lote de Passarola e inventamos um nome diferente e fazemos uma cerveja diferente, etc. Podia fazer e pode acontecer, mas chamar Passarola não sei se seria muito justo. E eu não digo que a Passarola não possa voltar a renascer, a levantar voo. Mas avisam que eu agora pus lá naquele coisinho que eu estou a fazer inativo, mas exatamente. Espero que esteja ativa quando vocês entenderem, e pelo menos, e uma coisa que eu sei que vocês vão tentar sempre assegurar é manter a qualidade para preservar a memória fantástica que é daquelas coisas que é mesmo tocante, acho eu, o carinho que toda a gente tem pela Passarola. Há uma, duas ou muitas marcas, infelizmente, que já desapareceram, mas depois recordas das marcas aí, pois aquilo nunca deu o salto. Sim. Mas a Passarola começou e manteve-se até ao fim. De facto, isso, saíres no... Pronto, peço imensa desculpa, são apreciadores, eu acho um excelente jogador, mas tipo, Cristiano Ronaldo, se calhar, amigo, está quase na altura de... Pronto, né? És brilhante, o melhor jogador do mundo, certo? Mas está na altura agora começares a pensar se calhar. E a Passarola saiu no topo. Portanto, isso é fantástico. Obrigado. Por acaso também fiquei com essa sensação. E estragar isso era... Não é? Fica à vossa consideração. Sim. Amigo, tu já começaste a ver em 2000 e trocou o passo, 2010 já estavas a pensar fazer quase... Já tinhas bebido 1000 cervejas e estavas em 2012 a pensar a tua marca, um bocadinho mais à frente, se calhar, mas as coisas evoluíram muito e muito rapidamente. Como é que tu vês a evolução, para já no mercado nacional, das grandes diferenças, o que é que... Obviamente, muito mais marcas e muito mais espaço para beber e maior qualidade, mas o que é que tu notas de principal diferença de quando tu começaste a frequentar aqueles bares que eu também frequentava e o ponto em que nós estamos? Bem, acho que há coisas óbvias, não é? E que algumas já disse, não é? A quantidade de oferta agora tornou tudo muito mais fácil, a prova muito mais fácil. Agora, não sei muito bem, a qualidade nem se compara. A qualidade de agora comparada com a qualidade há 10 anos atrás do mercado português. Tu olhas para uma das Corvos agora, é uma cervejeira, para mim está taco a taco com Michelet e coisas do estilo. Estás a ver? Eu concordo. Metes uma ao lado da outra. A das Corvos tem um único problema, é estar em Portugal. Peço imensa desculpa, sou muito... gosto muito do nosso país, mas é verdade. Sim. É uma pena, mas é verdade. Sim. E nós estarmos a dizer isso, acho que é incrível. Acho que é incrível e demonstra o quão maduro o nosso mercado está. Ao mesmo tempo, uma grande parte do responsável pelo aumento de consumo e pelo aumento da qualidade também é o turista ou o expatriado. Eu sou um bocadinho pessimista em relação aos números que muitas vezes são apresentados de consumo de cerveja artesanal em Portugal. Acho que são inferiores àquilo que dizem. Acho que nunca é muito bem definido.
Eu acho que... Não há números muito fidedignos, é verdade. Claro. Sim. E só para completar aquilo que eu estava a dizer antes, que é, eu acho que, obviamente, o mercado português a consumir cerveja artesanal, obviamente, está a crescer, só que não está a crescer tanto como se pensava que ia crescer. Há 10 anos atrás, tu olhavas para o mercado espanhol e já tinhas dezenas de cervejas artesanais. Eles têm também a cultura de cidra, etc., que também ajuda, mas já tinhas dezenas de cervejeiras artesanais e tu olhavas para o mercado português e tentavas fazer um bocado o paralelo. Aliás, tu fazias erradamente o paralelo com os Estados Unidos, que é muito errado, não é? Obviamente já fecharam algumas também nos Estados Unidos, não é? Mas... Sim, e tens notícias todos os dias de... Nem é só marcas. Por exemplo, bares. Ainda no outro dia estava a ler um bar da Miquela, acho que é de São Francisco, que fechou. Há coisas que não estão a funcionar. Sim. E eu, de repente, eu estou super surpreendido com o mercado nacional. Pensava que nós teríamos, obviamente, mais uma vez, temos muitos bares, temos muitas marcas, está tudo muito melhor, mas pensava que nós iríamos estar muito mais desenvolvidos do que aquilo que estamos. Achas que a questão também do infeliz poder de compra que existe em Portugal ajuda a isso? Porque, de facto, quer queiramos, quer não, para teres qualidade não podes estar a vender um pint a 2 euros. Sim. Não é muito difícil. Sim. Achas que também a incapacidade do português de poder à vontade ir a um bar e pedir 3 e 4 cervejas artesanais ao final de uma tarde ajuda a que isso aconteça? Justificando, por outro lado, aquilo que também estavas a dizer, de que muito disto é alimentado também por turismo. Sim. Muito possivelmente. Eu nunca pensei muito a fundo neste assunto. Mas esse há de ser uma das razões. Nós, como portugueses, fazemos uma viagem, sei lá, não importa. Nem preciso ir às Suécias e às Finlândias, que aí são caríssimos, mas vais à Holanda e de repente pagaste 7 ou 8 euros por um pint. Estás a ver? Claro. Só que a ti custa a eles 7 ou 8 euros por um pint é o mesmo que tu dás aqui 2 ou 3. E de facto a cerveja artesanal em Portugal não é para todas as bolsas. De facto não digo que é um bem de luxo, mas é caro. Mas não sei como é que poderia ser mais barato. Não sei como é que poderia ser mais barato. Eu acho que o problema não está aí. Acho que o problema está mesmo no poder de compra. Nos nossos ordenados, claro. Nos salários. Quando estamos a bater palmas que agora o ordenado mínimo vai passar para 760, acho eu. Faz-te pensar. Nem vamos por aí. Faz pensar, depois é ridículo. Estás agora no Porto, mas já moraste em Lisboa durante muitos anos e, portanto, sabes como é que é o custo de vida em Lisboa, que ainda assim é um bocadinho superior ao Porto, apesar do Porto também estar a subir muito significativamente. Há estudos neste momento que não consegues encontrar uma casa em Lisboa, tipo um T1 com 40 metros quadrados, uma casa assim por menos de 900 a 1000 euros, em média. Ou seja, juntando os bairros menos apetecíveis, falamos se calhar de Chelas e Olaias, Olivais, com os bairros mais apetecíveis, tipo São Domingos, Benfica, Belém, estamos a falar de 1000 euros. Se o ordenado mínimo lá está a 760, depois pensas numa cerveja artesanal, uma boa cerveja para 3,5 euros, se calhar, 4, torna-se complicado, de facto, não é? Sim. Tens aí uma luzinha atrás de ti, pareces um santo, portanto, Santo André. Se tu tivesses uma varinha e tivesses uma única capacidade de melhorar uma única coisa no mercado da cerveja artesanal portuguesa para tornar mais atrativo, mais evoluído, o que é que era? O que é que tu evoluías? Era maior qualidade, melhor distribuição, melhores impostos, maior reconhecimento internacional? Qual é que era o teu clique para alavancar ainda mais o nosso mercado? É uma pergunta difícil e também difícil de responder assim em cima do... É um bocadinho da Rogue. Sim. Bochecha, que isso é a única cerveja que eu tenho aqui aberta. Isso é bom. Se calhar para esta pergunta devia beber uma Imperial Stout do Burguesa, uma Barrel Aged dele. Por acaso não tenho ali nada. Aquelas pitas que ele faz que são fantásticas. Vi agora no Casedo, aqui no Porto, vi agora este fim de semana uma pita dele. Estava fantástico. Tu disseste aí várias coisas que me parece que vou-te ajudar. estão bem, portanto eu não mudaria.
várias pessoas queixaram já várias vezes de... Uhum. Pronto, o preço é notório, não é? A incapacidade de um português médio Poder pagar de compra, não é? competitivamente, Sim, claro. sim, Mas em termos de produtores, muito que sim. vem à baila é a distribuição. Por exemplo, tu quando estavas à frente da passarola, não querendo ser indiscreto, quem distribuía as cervejas eram vocês com passarola ou eram as marcas onde vocês faziam as cervejas? Ou era na Maldita, ou Quando, era o PS, ou era o Oitava, como é que isso funcionava? E quando, se sim, funcionava bem a distribuição? Ou tinham sim. dificuldades? É Era uma, um é uma boa problema? pergunta. Por acaso não tenho a oportunidade de falar muito sobre isso. O mercado mudou, portanto está muito diferente aquilo que é agora daquilo que era. Nós, na altura, quem fazia a distribuição, houve ali momentos em que éramos só nós, mas houve momentos em que nós partilhávamos essa distribuição com uma distribuidora na altura, que era original 1920, Uhum. que... Era do Luís Figueira, não é? não, sim, do Luís Figueira, do outro Luís Figueira. Sim, sim. Sim, 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 e do Pedro Novo. E do Pedro. Entretanto, eu não sei se a mesma empresa mudou de nome para Lovecraft, não sei muito bem como é que isso funcionou Pois, não sei. em termos, Sei que eles agora, o Pedro tem a Lovecraft, sim, mas não sei se está a funcionar nesse sentido. está ligado, sim. Portanto, nós na altura trabalhávamos com a Original 1920. A maior Acho parte que há Beer, desculpa, André, acho que é Beer and Taylors, não é? Beer and Taylors, acho que está Beer associado and a eles. Taylors, sim. Agora, não sei se a Sim. Beer and Taylors Pronto, está peço associada a desculpa. Lovecraft também. Mas sim, mas sim. Portanto, nós trabalhámos com eles, sobretudo, nós também fazíamos alguma coisa por nós, só que lá está, eu tinha o meu full-time, o Rob tinha as suas coisas para fazer e também fazia cerveja, etc. E não falava português, era um bocadinho mais difícil. Hoje em dia, se calhar, não seria tão difícil ele fazer a venda em inglês. Na altura, de facto, havia muita dificuldade. Opa, por uma data de razões, havia poucos distribuidores, havia poucos bares. Sei lá, a própria qualidade da distribuição, enfim, não quero falar aqui mal do Pedro Novo, acho que ele e do Luís Figueira fizeram um trabalho excepcional com aquilo que era possível na altura e também com os meios que eles tinham, porque a empresa era uma empresa pequena, hoje em dia é diferente, acho eu. Mas era difícil distribuir na altura. E o mercado não estava preparado para tu chegares ao pé de um bar e dizes, olha, esta cerveja custa-vos 1,30€, 1,40€. E eles, como assim? Eu vou vender uma cerveja a 3€? É impossível, não posso vender uma cerveja a 3€. Hoje em dia, se calhar, isso já não custa tanto. Em termos de distribuição propriamente dita, estamos a falar de alcance da distribuição, de margens que o distribuidor coloca por cima da cerveja, etc. Eu não consigo dizer-te como é que as coisas estão hoje em dia, a não ser como consumidor. Como consumidor estão espetaculares. Não é? Eu vejo, como eu te disse, tenho cerveja artesanal aqui, uma distância curtíssima, todo tipo de cerveja artesanal, uma distância curtíssima. Portanto, eu não consigo dizer se há problemas na distribuição, sinceramente. A mim parece-me que, vejo distribuidores novos. A Beer Freaks é um distribuidor relativamente recente e trabalha muito bem, está frequentemente em festivais, tem frequentemente cervejas novas. Há outras coisas. O Rui Lopes tem feito um trabalho magnífico, facto. Certo, e o Pedro também. E agora o David? Exatamente, David. Abraço para o David. Já me tinha esquecido, já foram muitos anos a vê-lo no Catraio, já me tinha esquecido que ele estava lá. Portanto, tem surgido esses distribuidores, tem surgido também projetos mais pequenos, sei lá, o Jaime from Mogwai to Gremlin está agora também com um projeto de cidras, está a tratar dessa distribuição aqui também. Aqui, não sei se é mais aqui no norte, se é pelo país, mas enfim, eu vejo coisas a acontecer. Portanto, eu não consigo identificar problemas na distribuição. Mas eu por exemplo, acho que tu também gostas um bocadinho de vinhos, ou estou enganado? Sim. Gosto. Ouvi dizer, não sei. Um bocadinho. Já vi mais. Mas pronto, sei que também gostas de vinho, obviamente. Sim. Não é fácil fazer paralelismos entre os dois mercados, de facto são dois mercados extremamente diferentes, mas nós sabemos onde é que neste momento o vinho português está, e felizmente que está onde está. E é um bocadinho nesse sentido, há bocado que estava-te a perguntar o que é que nós podemos fazer um bocadinho mais, todos como sejam os produtores, seja tu como uma pessoa interessada e que tiveste já um papel
espero que ainda venha a ter novamente um papel muito relevante no nosso meio, e eu também sou um bêbado e gosto de beber cerveja. O que é que se podia fazer mais? O que é que... Lá está, de facto eu percebo, é sempre uma resposta difícil. Se todos nós ganhássemos mais, certamente que teríamos capacidade para beber mais, e isso alavancava o mercado, apareciam mais marcas, aparecia mais qualidade, conseguias comprar lúpulos de maior qualidade. Isso Mas não tendo essa capacidade, o que é que nos falta? Porque falta, é o que tu dizes, tu olhas um bocadinho para a Espanha e vês que eles deram um salto um bocadinho, para a Itália então uma coisa impressionante. É impressionante, sim. E nós, de facto, há um esforço muito significativo de algumas marcas, da Musa, das Corvos, Letra, Oitava, depois um nível tipo Ofiusa, Burguesa, mas Sim. Parece que é sempre tudo em muito esforço, não é? Sim, sim. É difícil fazer a comparação com os vinhos porque, nós, como tu sabes, nós sempre fomos um país muito mais de vinhos do que de cerveja, não é? Porquê? N razões, provavelmente, históricas até, algumas delas até sabes melhor do que eu. Históricas, Conheces mais essa parte histórica do que eu. Hoje em dia, também sabemos, isto também não é grande segredo, o lobby do vinho tem muito mais força do que o lobby da cerveja, os impostos sobre o vinho são muito inferiores, tudo, desde as regras de rotulagem são completamente diferentes para o vinho do que são para a cerveja, e se as pessoas não sabem, que fiquem aqui a saber, há muita coisa que é metida no vinho sem nós sabermos, porque não há ingredientes no vinho. E na cerveja tu és obrigado a meter tudo lá, não é? Claro. Tudo ou quase tudo. Sim, podes não pôr os fininhos e essas coisas, sim. Sim, mas por exemplo, se meteres, sei lá, aroma de framboesa, se calhar tens de pôr, e no vinho não tens de pôr. E no vinho, há muitos vinhos que estão cheios dessas coisas. Muito mais do que nós imaginamos. Portanto, por essas razões e por muitas outras, o vinho tem muito mais força, e o vinho está num estado de desenvolvimento muito superior. Portanto, é muito difícil tu dizeres, temos de fazer como o vinho. Epá, ok, podemos baixar os impostos, podemos se calhar aliviar um bocado, acho eu, regras parvas de rotulagem e algumas coisas que tais, outras que não são tão parvas, obviamente, mas isso não seria suficiente. E de facto, não querendo repetir-me, aquilo que eu estou aqui a perceber-me é que tu hoje em dia compras uma garrafa de vinho por, sei lá, isto é discutível, mas tu se calhar consegues comprar uma garrafa de vinho razoável por 3 ou 4 euros. Sim. Não, sim, sem dúvida. E na cerveja não. E cerveja, poder de compra. Há um determinado tipo de mercado de cerveja que evoluiu para um ponto em que de facto não é lá, aquilo, voltando à expressão do Untapped e Great Beer, não é user-friendly necessariamente, não é? Continua de facto a haver cerveja extremamente barata, e isto cerveja bem feita, admita-se, cerveja barata bem feita, certamente. Mas depois passas por um outro nível e que tem cada vez vindo a ser mais desenvolvido, e de facto é incomportável para um consumidor e para uma pessoa média portuguesa poder comprar. E no vinho, por nós termos produtores massivos, obviamente, tu tens N marcas com N ofertas a um preço relativamente aceitável para uma garrafa de 75. Isso é de facto algo que que eu julgo que mereceria ser pensado por todas as pessoas deste mercado, mas pronto. Deixando um bocadinho os vinhos, voltando um bocadinho às cervejas, tens uma, duas ou três cervejas que tu gostes sempre de voltar, ou seja, mesmo não estando agora aí no teu frigorífico, se te cruzas com elas, tem que ser uma ida obrigatória? Isso sim, porque eu gosto muito do facto, eu sei que isto se calhar pode parecer, mas não estás a ser não estás a ser verdadeiramente alternativo ou verdadeiramente artesanal. Se calhar há pessoas que dirão isso, mas eu consigo encontrar Musa Born in the IPA no meu supermercado, percebes? Sim, claro. Isso é espetacular. Isso claro que sim. Encontrares uma IPA boa no teu supermercado local, consistente, bem feita, sim. Consistente, bem feita. É um bom preço, é um bom preço. É um bom preço, falámos do preço há bocado, não é? Várias vezes até. Adoro ter Born IPA no meu frigorífico. É uma daquelas cervejas que eu gosto de facto de ter no meu frigorífico, mais ou menos recorrentemente. Portanto, essa seria uma das escolhas.
o que é que eu gosto? Sabes que eu continuo um bocadinho com a panca de não repetir muitas cervejas. Portanto, a tua pergunta é mesmo difícil. Estás na moda, tipo, agora tu estás na moda dos Antepos, pá, um gajo tu tem que... A base é sempre a mesma, mas lança sempre uma cerveja diferente por semana, porque pronto, metes ali qualquer coisa diferente, é baunilha de Madagascar, na semana a seguir é baunilha de Polinésia Francesa, e depois na semana a seguir Sim. é baunilha das Sim. Comores. Sim. Portanto, não estás fora de moda, amigo. Sim, há outra cerveja que eu gosto muito também, e que também é engraçado que estamos a chegar estamos a falar só de cervejas que são fáceis de beber, não tenho Imperial Stouts no frigorífico, mas ao Pó 74, a Common People, pá, uma cerveja, é aquilo que tu precisas, estás a ver? Não precisas mais do que aquilo, na realidade. Exato. Sabes que eu já não bebi isso. Releva um bocadinho para o nosso mercado e para aquilo que estamos a falar há pouco. É impressionante como nós, de uma ponta à outra, somos 500 quilómetros ou qualquer coisa. Parece que Lisboa e Porto é uma loucura. Tipo, não há autoestrada, parece que estamos no tempo do Dom Manuel, em que de um sítio ao outro levávamos dias. Há marcas do Porto, pá, que eu adoraria ver com facilidade aqui em Lisboa, e que não, e acredito que eventualmente o contrário também aconteça. Mas estava a falar no outro dia com o Cacilde, os diabos, não esquece, nada, Colossus, nada, Oppo, nada, Vendoma, nada, nada, a única coisa que aparece com alguma tudo cervejas ótimas, Pois não, e não, parece que estamos pronto, parece que estamos num país diferente. Se calhar estavas bate um bocadinho aquela questão da distribuição. Se calhar, de facto, há alguns problemas de distribuição que, pois não, é verdade, não há. se calhar não estamos tão a par porque não estamos. Eu sei que nós, quando falamos em cerveja artesanal, também falamos muitas vezes nesta questão de ser local, de ser um produto local, de aproveitar a comunidade de produtos locais. Mas a partir de um certo momento, ok, apostas na tua comunidade, tens os teus bares à volta de onde tu te implantaste abastecidos com a tua cerveja, mas manda uma ou outra cá para baixo ou lá para cima, não interessa. E não, eu não bebo essa cerveja da Oppo há imenso tempo, porque de facto também há imenso tempo que não viajo com alguma regularidade, muito menos para o norte do país. Não bebo. Sim, não, mas tens de beber. Para terminar o meu top 3, se calhar vou de uma escolha um bocadinho diferente, que na realidade não é uma escolha, são muitas, que há uma coisa que eu tenho feito mais ou menos regularmente, que é, tenho comprado cervejas diferentes da Dois Corvos. Eu faço basicamente, faço uma encomenda assim diferente e mando vir umas 15 cervejas diferentes da Dois Corvos. E eu acho que a minha terceira cerveja é na realidade este grupo de cervejas Dois Corvos, que na realidade, na minha opinião, a cervejeira que está a fazer coisas experimentais mais consistentes e melhores em Portugal. Portanto, eu gosto sempre de ter uma cerveja experimental, entre aspas, da Dois Corvos no frigorífico. Sim, concordo. Não consigo dizer, já vi sours incríveis deles, já vi Imperial Stouts incríveis deles, não te consigo dizer uma só. Eles estão a fazer muito bem esse trabalho e o programa de barrica, cervejeira que faz coisas. O programa de barrica deles é uma coisa, tipo, quando aquilo começar a explodir é louco. É louco. Mas já era enorme quando estava cá o Pavel, e mesmo no início, quando eles só tinham lançado ainda meia dúzia de cervejas barrel aged, tinha um armazém com barricas que nunca mais acabava, e eu pensei, onde é que isto vai parar? Infelizmente não tenho ido à fábrica deles. Aposto que o programa deve estar incrível e super desenvolvido, super evoluído. Lá está, o meu problema é que eu, no fundo, eu não pareço, mas eu sou boa pessoa. Porque ali era alugar um caminhão tiro e fazer um assalto àquilo e ficar sem remorsos. Sem remorso e levar aquilo tudo para cá. Mas pronto, não vou fazer isso. Não sei se tens espaço para as barricas todas aí em casa. Aquilo é boa gente e eles não merecem isso. Amigo, para além das cervejas que tu agora referiste que gostas de regressar, uma outra pergunta que acontece muitas vezes ao contrário, que é eu se calhar perguntar qual é a cerveja preferida das pessoas portuguesa, a cerveja portuguesa preferida das pessoas, sempre que eles beberam, e muita gente me vai dizer a Passarola IPA, e muitas já me disseram, obviamente. E é normal, entre o Raka, a Passarola IPA, anda muito, algumas pessoas com coisas mais escuras, Finisterra,
mas a Passarola IPA há de surgir sempre numa amostra de 5 pessoas, alguém há de me dizer. Então, o inverso. Um bocadinho fora, não podendo ser a Passarola IPA, peço desculpa, mas uma marca, já disseste várias marcas, tens carinho especial, seja pela Maldita, seja pela Dois Corvos, pela Burguesa, mas uma marca tenhas um carinho especial e um cervejeiro que tenhas um carinho especial por um motivo que tu entendas, por teres visto o crescimento dele, por teres passado as passinhas do Algarve com ele, por qualquer motivo. Uma marca que tu tenhas um carinho e um cervejeiro português tenhas um carinho especial. Eu provavelmente vou deixar alguém melindrado com isto, não é? Não, todos têm escolhido e lá está. Eu por falar, por exemplo, por dizer que adoro a Dois Corvos Pogo, porque adoro a cerveja, amo aquela cerveja, não quer dizer que eu não adoro a Urraca e não quer dizer que eu não adoro, tipo, outra marca qualquer. Não tem a ver com isso, é apenas uma claro que sim. Um sentimento especial que nós às vezes temos por algumas pessoas e o motivo que o explica. Sim. Uma marca e um cervejeiro. E não pode ser o Pedro Lima, porque a gente sabe que vocês foram amantes e nós não queremos aqui coisas mas por acaso, era, eu ia dizer um bocado isso. A primeira coisa que me vem, a primeira marca e a primeira pessoa. A primeira marca é a Musa e a primeira pessoa é o Pedro Lima. Mas se quiseres que eu pense um bocadinho mais, eu posso pensar um bocadinho mais. Não, pode ser. Se é. Não, mas, eu conhecia a Musa antes dela ser muda. O Bruno Carrilho falou um bocadinho comigo antes da Musa existir. Falámos um bocadinho sobre o mercado e eu expliquei-lhe um bocadinho das dificuldades que eu tinha tido com a Passarola na altura, falei um bocadinho de tudo isso. Então eu via a Musa a crescer, a começar do zero e a crescer. Obviamente também via Dois Corvos e também via a Oitava Colina e também via essas todas, não é? Mas a Musa foi um bocadinho, até via um bocadinho antes de crescer, não é? E pronto, dou muito bem com o Bruno Carrilho e com o Nuno Melo e com uma data pessoal da música, é tudo pessoal impecável. O Pedro Lima é aquela pessoa que, eu acho que vais ter esta resposta provavelmente de muita gente. Bem, primeiro ele é um excelente amigo meu, não é? E é difícil dissociar isso. Claro. Também o vi a crescer, não é? Desde os momentos, desde a altura da Aroeira, tu também o viste, não é? Sim. Até à Musa e as cervejas que ele tem feito. Outra cerveja que podemos recordar aqui, tipo, que tantas boas tardes nos deu, a Aroeira, a Bruta. Verdade. Era uma coisa, tipo, lá está, fantástica, de facto, era mesmo bruta, era um punch. Lembro-me de ir a um festival na Zambuja, em calor infernal. Eu e aquele pessoal todo da... Também me lembro. Aquele pessoal todo lá da Aroeira, era o Miguel, o Tiago, o Pedro. Bem, arrasámos com... Não estava lá ninguém, arrasámos o barril da Bruta, assim numa tarde. Foi bom. Sim. Eu acho que sim, tinha de escolher alguém, não é? Tinha de escolher alguém. Está escolhido. Podia ter escolhido um... Sim. Pedro e Musa acho que são duas ótimas escolhas. Assim, para quem já sabemos que és engenheiro informático, portanto vão começar a enviar-te aqueles computadorzinhos com aqueles bugs todos do Exato, telemóveis, por arranjar. Ele no fim deixa o cartão com o número de telemóvel, não se preocupem. Para conhecer um bocadinho mais o André e o perfil do André, diz-me 2 livros que tu leste ao longo da tua vida e que gostarias de recomendar às pessoas porque achas que te marcaram e se te marcaram porquê? Agora lixaste-me. Até porque eu não tenho lido muito e não tenho aqui livros à volta. Cerveja, se quiseres. Sim, olha, por acaso um livro que eu acho que é um livro importante é o Brewing Up a Business, do Sam Calagione. Foi um dos primeiros livros que eu li de cerveja, se não mesmo o primeiro. E dá-te uma perspectiva daquilo que é Dogfish Head, que embora nós aqui nunca tivemos distribuição de Dogfish Head, não sei se alguma vez... Se calhar já houve alguém que comprou qualquer coisita e teve, mas não me lembro. Eu quando bebi sempre ou importado ou mesmo fora. Pois. A Inglaterra encontra-se com não digo relativa facilidade, mas encontra-se bem, mas cá em Portugal não. Acho que não. Sim. E o livro é engraçado porque, obviamente, anos 90, uma altura completamente diferente, mas mostra-te um bocadinho aquele marketing cervejeiro um bocado precursor, um bocado aquele marketing um bocado
arrojado, sei lá, dos concertos de rock. Estou a falar, se calhar, coisas que já não aconteceram exatamente assim como eu estou a dizer, mas... Naquele memória ficou assim. E o gajo fazer pop-ups em sítios estranhos e de aparecer e não sei o quê, e vou fazer uma viagem qualquer e vou chamar os mídia e não sei o quê. Aquele marketing, um bocadinho marketing de guerrilha, que pá, nos anos 90 era completamente fora da caixa e hoje em dia Era como é muito mais normal. as raves de Inglaterra, vamos fazer aqui uma festa aqui num armazém abandonado e parecia alguém. Esse tipo, eu fiquei com isso. E na realidade, provavelmente não fui a única pessoa que ficou com isso. Pá, a minha galera trabalha muito com esse tipo de marketing, omnipolos da vida e etc. São tudo empresas assim um bocadinho mais arrojadas e muito provavelmente eu diria que eles foram beber coisas desse livro. O que é que eu te posso dizer? Livros. A minha namorada vai gozar comigo porque eu devia ler muito mais do que leio. Ela lê livros, quase um livro por semana. Ainda há bocado estávamos a falar de falta de tempo e ler um livro e infelizmente cada vez mais se torna complicado. Não porque não gostemos de ler, acho eu, mas por de facto. Vamos acabar a nossa conversa, 10h30. Pá, eu amanhã às 7 da manhã já estou a sair de casa, estás a ver? E tu provavelmente vês as tuas cenas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, enquanto pensas num outro livro, depois podes-me retornar 2 álbuns que tu recomendes. Sim. Aliás, tu eras o roadie, né? O roadie dessa grande banda. Sim. Queres contar um bocadinho essa experiência também, já agora? E depois vai-te lembrando de 2 álbuns que recomendas ao pessoal para ouvir. Sim, na realidade, não cheguei a ser roadie. Eu disse roadie por uma brincadeira. A brincar, não é? Sim, mas só para esclarecer o pessoal. Sim, eu estive ali no início dos Baltic Porter, não é? Ali numa noite de copos, despedida do Rob aniversário da Dois Corvos, despedida do Rob, apresentação foi tudo. A apresentação da Baltic Porter, da Periscope, que era a colaboração entre a Dois Corvos e a Passarola envelhecida em barricas de Syrah. E ali no meio dos copos e tal, o Pedro Branco e eu, no meio de um brainstorming, banda de punk chamada Baltic Porter, pode ser, bora. E eu nunca toquei com Baltic Porter. E provavelmente estava ali o Lima também ali à volta e o Tiago, não sei se o Tiago também devia lá estar. E pronto, fundou-se ali a banda. Eu ajudei a fundar, acabei por só os ver uma vez, só os vi em Aveiro. Mas eu não sei honestamente, não sei se ainda existem, mas estávamos há bocado a falar se não existem, o Pedro pelo menos que mantém a sua banda. Mas Baltic Porter pelo menos não tenho visto nada há já algum tempo. Mas não é tipo a Cerola IPA. Fica é uma excelente memória. Mas sabes quem sabe um dia retorno. Há bocado estávamos a dizer que há assim uma data de pequenas coisas. Não dissemos desta forma, mas há uma data de pequenas coisas que fazem... que são um bocado pequenos milestones ou pequenas coisas que são importantes para a história e que ajudam sempre a converter as pessoas de alguma forma. Baltic Porter, tenho a certeza absoluta que ajudou a converter pessoas para a cerveja artesanal. Tenho a certeza absoluta. Pelo humor, pelas letras, por as pessoas. O que é Yakima? Deixa eu perceber o que é Yakima. Cerveja artesanal salva Portugal. Quer dizer, é brilhante, é brilhante. E importantíssimo. Portanto, parabéns aos Baltic Porter, aos verdadeiros. Eu não sou um verdadeiro. Não, mas estiveste lá no início. Eu recordava-me parte da história. Sim. Eu tenho 2 álbuns. Agora, álbuns. Aí é mais complicado ainda, mas não por falta de... É por excesso. É por excesso, é difícil escolher. Não quero também parecer demasiado intelectual, não vou dizer aqui, sinfonia, nona sinfonia do Beethoven. Não, mas por que não? Se alguém me vier dizer que está como é que se chama? Qualquer coisa canário, por favor. Sim, não, eu vou dizer, se calhar vou-te dizer 2 álbuns que não são das minhas bandas favoritas, nada disso, mas 2 álbuns que me marcaram muito, por razões diferentes. O primeiro álbum que me marcou muito foi o Bleach, de Nirvana. Eu só o conheci provavelmente já depois do Nevermind? Não, eu lembro-me perfeitamente do Kurt Cobain ter morrido. Eu sou jovem, mas eu tinha 11 anos quando o Kurt Cobain morreu. Não, eu sou mais jovem do que tu e fui a Cascais, portanto. Foste a Cascais, incrível. Cascais incrível, sim. O concerto.
Sim, uns meses antes dele falecer. Uns meses antes. Mas o Bleach. Eu só conheci depois do... Só conheceste depois? Por acaso. Sim. Não, mas desculpa, és capaz de ter razão. Possivelmente conheci depois do Nevermind, mas embora seja anterior ao Nevermind. Seja anterior. Muito mais cru, porque é que isso foi marcante? Uma produção muito menos polida. Mas, muito provavelmente, eu se calhar conheci-o pouco depois, na altura, o Kurt Cobain morreu, vamos ouvir o que é que o Kurt Cobain tinha. E aquilo que eu me lembro de ver é, eu tenho 11 anos e lembro-me de ver os gajos a partir dos instrumentos. E fiquei, que é isto? Adoro esta rebeldia. Estou com 11 anos, é aquilo que tu fazes a partir dos teus brinquedos. Portanto, acho que foi um bocado esse... E eu acho que eles a cantarem de uma maneira tipo, pensar, este gajo nunca mais vai cantar, ele destruiu ali a voz. Ele acabou ali com a voz dele, porque um gajo que canta assim desta maneira nunca mais vai recuperar as cordas. Não, mesmo cru. Acho que o Bleach, Nevermind, apesar de ser um álbum que choca no sentido que é muito aguerrido, né? É uma produção muito, digamos, polida do Butch Vig, né? Enquanto o Bleach é a mesma coisa, tipo, é quase que tiras uma cassete e olha, manda lá para completamente. E o segundo álbum, mais uma vez, um álbum também marcante, de um artista de quem eu gosto muito. Há um compositor americano baseado em Nova Iorque que se chama John Zorn, se calhar conhece o nome. Se calhar conhece alguns projetos dele. Ele tem muitos projetos, ele é um gajo multifacetado, já lança coisas desde os anos... Na realidade, se calhar desde os anos 70, mas só começou a ficar realmente conhecido possivelmente finais de 80, inícios de 90 para a frente. Hoje em dia já faz coisas muito mais sérias, faz muito mais música clássica do que fazia, mas o álbum que me marcou dele, especificamente, é de um grupo dele, de jazz judeu, chamado Masada. Ele lançou vários álbuns com esse nome, com o nome Masada, e inclusive até outros semelhantes. E o álbum, especificamente o álbum Masada que eu gosto é o 10, é o Yod, YOD. Porquê? O meu irmão tinha esse álbum, o meu irmão é mais velho. O meu irmão foi a pessoa que mostrou Nirvana e mostrou muitas outras coisas. E ele tinha lá... Ele tinha lá o Masada Yod. E é free jazz. É free jazz. Digamos que é um jazz judeu, meio Ornette Coleman, meio um bocadinho mais free. É difícil catalogar. É difícil catalogar e é difícil digerir, mas foi uma coisa que me abriu muita mente para a música. Tu, quando estavas aqui em Lisboa, eras frequentador, por exemplo, do Hot Club ou não era muito? Não, Hot Club não. O Hot Club sempre foi um bocadinho mais jazz clássico, eu gosto de coisas um bocadinho mais fora. Eu fui muito frequentador entretanto já não existe, de uma loja que era era Trem Azul, que era na Rua da Misericórdia, do lado direito para quem desce. Pessoal que está ligado à Clean Feed, à editora. E frequentava muito o Jazz em Agosto na Gulbenkian, que é um festival de jazz um bocado mais de vanguarda, não é nada um jazz clássico. Sim. Não é o EDP Cool Jazz, sim. De todo. Mas, de certa forma, nós podemos agora falar de música mais 3 horas, não é? Mas, de certa forma, esse álbum do John Zorn especificamente, obviamente que ele tem muitos assim, e tinha lançado até outros mais estranhos e mais vanguardistas antes. Sim, lá está. O que eu me recordo dele é mesmo a dificuldade de o catalogar. Um gajo, e ainda por cima é porque ele toca vários instrumentos, não é? Toca piano, toca viola, toca saxofone, acho que é saxofone. Sim, o saxofone é o principal dele. Sim. E tu ouves as coisas da música clássica dele hoje em dia, aquilo é muito difícil de gerir, muito difícil. E eu ouço muita música e mesmo para mim é complicado. Mas é bom fazer-te, de vez em quando, é o que tu dizes, é bom ter cervejas fáceis, eu admito que sim. Sim. É o que te apetece, não queres estar a pensar que és uma coisa bem feita, beber e bora. Mas de vez em quando surge, e deve ter surgido N ao longo da tua vida, cervejas que são um desafio, como em tudo, um livro que é um desafio, uma namorada que é um desafio, é sempre bom. Acontece. 2 filmes, amigo, 2 filmes que tu recomendes para 2 filmes. O pessoal sim. ver. 2 filmes, olha,
Sim. Também é difícil escolher só dois, mas filmes que eu vi há algum tempo e que marcaram muito. Em primeiro lugar, Playtime, do Jacques Tati, que é... é preciso ver. Aquilo é o Jacques Tati já é a grande obra-prima dele. Jacques Tati, para quem não conhece, é um comediante francês que no início da sua carreira fazia comédia um bocadinho mais física, e no fim também, mas na realidade no início fazia muito mais. O Playtime é a grande obra-prima dele, uma obra-prima que custou muito, muito dinheiro na altura, super polémica, porque ele de facto gastou muito dinheiro com aquilo. E é sobretudo uma obra-prima estética. Tem uma história, é verdade, não tem diálogo, mas é daqueles filmes que tu tens de ver 5 vezes para conseguires apanhar os pormenores todos. Aquilo é basicamente quase como se fosse design e arquitetura num filme. Claro, e é muito bom. Ele tem outros filmes igualmente bons. O Meu Tio também é um filme muito bom, e esse sim tem diálogo. Mas sempre com uma crítica. É engraçado, que ele tem muita crítica à sociedade moderna e ao modernismo. Se não viste, vai ver. Não, esse não vi. Mas estes momentos de perguntar coisas não é só para mim, não é só para os outros, é também para mim. É para ti, sim. Quando me dizem um livro ou uma coisa, certamente que não vou ver logo a seguir ou ouvir logo a seguir, mas tenho curiosidade, obviamente, em ver, claro que sim. Sim. Outro que eu gosto muito do Paul Thomas Anderson. E gosto de tudo dele. Eu acho que, eventualmente houve algum filme que eu não gostei tanto, mas gostei sempre de todos. E eu acho que o filme, se calhar, é um bocadinho mais diferente. Se calhar estou a exagerar, não é diferente. Mas um filme que eu gosto muito dele, um bocado pela awkwardness, é o Punch Drunk Love, com Adam Sandler. E também o facto de ser o Adam Sandler a fazer um papel que não era só o papel de palhaço que ele fazia antigamente, não é? Naquela altura. O papel é típico, sim. Gostei muito. Aquela awkwardness, aquele namoro estranho em que o pessoal não sabe muito bem como lidar um com o outro. Gosto muito. Então pronto, ficam aqui depois sugestões de filmes. E agora vou só para acabar-me para também descansar e eu também. Tu também? Mas pronto, foi um grande prazer estar aqui a falar contigo. Vamos falar em breve presencialmente. Espero bem experiência. Que temos tempo. Vamos, o concurso vai acontecer, já temos algo. Daqui a um mês, não é? Daqui a um mês já temos algumas cervejas inscritas, de marcas e as caseiras, portanto está a correr bem. Duas questões, uma com a tua experiência. Qual seria o conselho que tu darias a quem está agora a começar no mundo da cerveja? Uma pessoa que quer iniciar a sua marca, qual foi o erro que eventualmente tu cometeste ou que viste pessoas a cometer, que aconselharias essa pessoa a não cometer? A primeira coisa que eu diria era, sem querer parecer destrutivo, é para o pessoal fazer bem as contas, no sentido em que não há dinheiro fácil, não há um mar de rosas. No sentido em que as margens são mais pequenas do que parecem, as coisas são mais caras do que parecem. Aquele sítio onde tu pensas que não estás a gastar dinheiro, estás a gastar imediatamente, ou estás às vezes até a gastar diretamente e não reparas, estás a gastar mais tempo do que aquilo que tu pensas. Portanto, não é assim tão fácil como parece. E há muita gente que eu vejo que entra na cerveja artesanal porque pensa que é fácil e porque gosta de fazer cerveja em casa, como nós já falámos, não é? Também aqui. E a cerveja corre bem e tem a validação do pessoal e dos seus amigos e etc. Mas um negócio de cerveja tem de ser um negócio. E para ser um negócio, e ser um negócio significa fazer dinheiro, não só para o negócio, mas também para as pessoas que dependem do negócio, para os assalariados. Portanto, esse é o primeiro conselho. E de facto, todas as contas da Passarola saíram todas furadas. Não há mais. É verdade, há que ser realista, estás a ver? Umas um bocadinho só, umas só alguns cêntimos ao lado, outras muitos euros ao lado. Mas nós não fizemos dinheiro com a Passarola. Acho que é um excelente conceito, porque as pessoas, não vou dizer nomes, não interessa, mas claro. vou fazer uma cerveja, um contract. Boa. E a distribuição? Quem é que vai fazer a distribuição? Depois faço eu. Mas tu tens uma profissão. Ao fim de semana
Mas vais andar a fazer o quê? Vais pegar num carro e vais andar com caixas a bater porta a porta? Tipo, e quanto é que isso custa? Epá, esquece. Pois. Não, e tudo, como tu dizes, tudo, o carro, ele, o tempo dele, tudo tinha que estar nessas contas. Tem que estar contemplado. Portanto, acho que é um excelente conselho. Pegando na segunda vertente que tu és também muito forte, e por isso é que eu adoro contar contigo. Olha o nosso amigo Rui Bento, um beijinho para ele. É verdade. Agora há bocado falámos dele. Por isso é que eu tento sempre convidar-te para quando organizo algum concurso de cervejas, porque, como no bom sentido, obviamente, eu digo que és um cão farejador, e portanto consegues apanhar aqueles off-flavor, aquelas coisas todas, espetacular. Qual é o conselho que tu darias, não a quem quer produzir, mas a quem quer, para além de beber cerveja e ganhar Pokémons, para se tornar um bom juiz, um bom avaliador de cervejas, o que é mais importante? É beber muito, é estudar, é apanhar, é o que na tua opinião? É uma boa pergunta. O que é que faz um bom juiz de cerveja? Ou um bom avaliador de cerveja? Sim. Como é que se pode tornar um melhor avaliador de cerveja? É uma boa pergunta, porque eu tenho noção que já não faço tanto o trabalho de casa como fazia. Mas aquilo que eu fazia muito era, e o Rei Tibir ajudava muito nisso, eu ia à procura dos estilos todos mesmo, e ia especificamente à procura de estilos que não encontrava. E às vezes ia aos tops não sei quantos, não importa, top 50, top 100, não interessa, e ia à procura de vou buscar aquela Sati, tenho de arranjar uma forma de ver uma Sati. E arranjei finlandeses que mandaram Sati. Obviamente, pelo transporte, se calhar acabou por perder algumas qualidades, mas por provar muita coisa, muito diferente, ir à procura mesmo dessas coisas, fazer mesmo um esforço e ler sobre os estilos de cerveja. O que é uma Sati? O que é uma Keller Beer? O que é uma Pale Lager? Não importa. O que é uma Imperial Stout? O que é uma Sour? Uma Low Alcohol? E eu fazia muito, muito, muito isso. Hoje em dia, como também bebo muitas outras coisas, não faço isso tão explicitamente. Não vou ao RateBeer e procurar estilos, etc. Mas, alguém me manda um site, ou eu descubro um site, e eu, deixa-me ver o que é que estes gajos têm aqui de hidromel sem álcool. Então vou procurar um hidromel sem álcool e mando vir 3 hidroméis diferentes sem álcool e vou tentar perceber o que é que são aqueles 3 hidroméis sem álcool. Ou seja, eu continuo a fazer um bocadinho isso, mas se calhar não tão... Também já passaram uns anitos, né? Uma pessoa já tem a base, agora é só manter a base, não é? Sim, mas provar com atenção, estás a ver? Muita coisa diferente eu concordo plenamente contigo, e ainda por cima, porque hoje em dia, muitas vezes, lá está, tu fazes uma porter, uma porter, não, tens de fazer uma white porter barrel aged sour, não é? Sim. Entramos um bocadinho nisso, mas tu ainda assim só vais, na minha ótica, só vais conseguir perceber a white porter qualquer coisa se tu tiveres um bocadinho a base de cada uma delas. E o problema é que muitas vezes os estilos estão tão complicados, tu dizes Kolsch com isto, tu não tens a base da Kolsch, não tens a base da Goza. Certo. Tu não sabes qual é a base, tu não consegues avaliar depois Goza com framboesas, isto e aquilo. Está bem, mas pode-se ver da framboesa, mas a base está lá e a base está certa. Enquanto tu não vês, lá está, os arquétipos do estilo, eu acho que vais ter sempre um bocadinho de dificuldade em perceber. Eu acho que hoje em dia ninguém sabe o que é uma Kolsch, a sério. Porque estás a ver coisas completamente misturadas. Portanto, acho um excelente conceito. Sim, diversidade. Sim, mas é o que tu dizes. Não precisa de ser só a White Imperial Stout. No outro dia vi uma White Imperial Stout total super surpreendente, por acaso. Mas sim, continuar a beber a Pale Lager, continuar a beber o que for. Até, porque não, Sagres e Superboc. Tá bom. Vai ser já a seguir. Exatamente, André, antes de ir para a cama. Olha, obrigado por teres partilhado 1h40 da tua vida comigo. Nada, foi um prazer. Parabéns pelo projeto lindíssimo que tu fizeste parte e pelo teu percurso na cerveja nacional, que continua, obviamente, de uma maneira diferente aquela que tu entendes agora e que no futuro entenderás como ela também poderá ser. Eu só te posso agradecer como consumidor pela IPA, pela Xindogu, pela DOS e por todas essas cervejas e pela tua amizade.
Amigo, obrigado. Obrigado. Não, obrigado. Pá, já agora também para terminar, para não ser só elogios one way, pá, também acho que é inegável. Um beijinho quando for ao Porto. É inegável. Dou-te um beijinho, dou-te vários. Não, mas pá, é inegável o contributo que tens dado. Estas séries são só um exemplo do contributo que tens dado ao longo dos anos. Devias ser mais convidado. Mais vezes convidado. Podias convidar um dia destes, convidas-te a ti próprio. Sabes que a fazer eu perguntas. até sou. Eu acho que não posso queixar de falta de reconhecimento. É mesmo falha minha. O pessoal convida-me, é um bocadinho como tu. Pá, a minha profissão é muito exigente, tenho pouco tempo, infelizmente não consigo ir a tudo. Peço imensa desculpa, não é por falta de carinho nem de vontade, é mesmo falta de tempo. Pá, amigo, obrigado, prazer em ver-te. Um abraço também, pá. Até daqui a um mês. Até daqui a um mês. Tá. Um abraço. Obrigado. Bruno. Tchau, tchau. Obrigado.